Quiero dar una cordial bienvenida a la Universidad Andina a Marina Silva, política ecologista brasileña, que nos honra con su presencia aquí para participar en un conversatorio sobre políticas ambientales. Marina ha sido exministra de Ambiente en Brasil y candidata presidencial en 2 ocasiones. En 3 ocasiones. Marina, para nosotros es un privilegio tenerla aquí hoy con nosotros y queremos simplemente conversar un momentito con usted. Entonces, mi primera pregunta es que usted misma nos cuente y nos presente un poquito quién es Marina Silva y su experiencia en defensa de la naturaleza y del Amazonas. Bem, eu sou uma pessoa que venho da floresta amazônica, de um estado da Amazônia Ocidental do Brasil, o estado do Acre. Eu sou filha de extratores de caucho, fiquei até os 16 anos na floresta e aos 16 anos eu fui para a cidade para cuidar da minha saúde e então comecei a estudar quando aos 16 anos me alfabetizei. Depois me formei em História, sou especialista em psicopedagogia, em teoria psicanalítica e toda a minha trajetória tem a ver com a luta socioambiental desde muito jovem, quando aos 17 anos eu conheci o Chico Mendes e a partir daí passei a ter uma militância junto com ele na defesa dos seringueiros principalmente e depois isso foi se ampliando e chegou um determinado momento em que entrei na luta partidária e fui eleita vereadora, deputada, senadora por 2 mandatos durante 16 anos e ministra do Meio Ambiente durante 5 anos e meio. Gracias, Marina. Justamente queríamos conversar sobre las políticas que usted como ministra aplicó y que lograron efectivamente detener la deforestación en el Brasil. Queríamos conversar un poquito sobre esas políticas, alianzas que usted logró hacer en Brasil. Para mim é muito difícil falar sobre isso no momento que estamos vivendo agora no Brasil, em que todas essas políticas em 8 meses foram desarticuladas, com prejuízos enormes. Mas o bom é saber que tivemos uma experiência exitosa e que se ela for continuada, nós temos como reverter o que está acontecendo no Brasil. Quando fui ministra do Meio Ambiente, cheguei no governo numa situação em que também havia uma tendência de alta do desmatamento e pensamos em combatê-lo de forma estruturada. Então pensamos um plano e esse plano tinha 3 diretrizes: combater as práticas ilegais, fazer o ordenamento territorial e fundiário e apoiar as atividades produtivas sustentáveis. Fizemos um plano que tinha que ser um plano transversal, não apenas do Ministério do Meio Ambiente, porque compreendia que os outros setores, eles acabavam tendo uma ação contrária ao nosso trabalho. Então pensamos numa política ambiental transversal e articulamos com 13 ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, de Desenvolvimento Regional, de Relações Exteriores, Ministério da Defesa, 13 ministérios ao todo. E eu coordenava executivamente todos eles. E começamos a fazer um plano que ouvia também a sociedade, fazendo seminários técnicos científicos com a academia, com os setores produtivos, com gestores públicos de diferentes setores, movimentos sociais. Concebamos o plano e começamos a implementar e logramos, a partir daí, durante 10 anos, reduzir o desmatamento em mais de 80%. Agora, para isso foi preciso um esforço muito grande. Chegamos a aprender, colocar na cadeia mais de 700 criminosos ambientais, aplicamos mais de 4 bilhões em multas ambientais, criamos 20 milhões de hectares de unidade de conservação, vedamos o crédito para os ilegais e colocamos numa lista cinzenta todos os municípios, todas as alcadias que estavam com um grande índice de desmatamento ilegal. Com isso,
logramos políticas ambientais estruturadas. Mas quando foi em 2008, houve uma pressão muito grande contra o governo para que revogasse as medidas. E naquele contexto, o presidente Lula estava com uma posição quase que de ceder a essas pressões. Então, eu e minha equipe resolvemos criar um ato político e pedir demissão em caráter irrevogável. Houve uma grande mobilização da opinião pública nacional e internacional e o presidente Lula se sentiu respaldado para manter as ações e nomeou um ministro do Meio Ambiente, que era ambientalista também, que deu continuidade às políticas. No primeiro governo da presidente Dilma, também uma ministra ambientalista, e que deu continuidade. Só que a partir de 2012, a presidente Dilma, muito fragilizada politicamente, começou a ceder a muitas pressões e começou a subir o desmatamento. Aí veio o governo Temer, que também aumentou, e agora com o governo Bolsonaro está fora de controle. Exactamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las amenazas directas que enfrenta hoy la Amazonía brasileña? A Amazônia enfrenta a ameaça de um modelo equivocado de desenvolvimento, que nós já temos que refazê-lo nos lugares onde ele foi plenamente implementado. Na Amazônia ele ainda não foi plenamente implementado. Temos uma mudança na conformação florestal de 18%, um desmatamento de 18% na Amazônia brasileira, mas ainda temos mais de 80% de florestas. Então, não podemos repetir o modelo equivocado numa região que podemos fazer diferente. Então, quando eu penso, o grande desafio da Amazônia é mudar o modelo de desenvolvimento, mudar para um modelo sustentável, que seja capaz de gerar prosperidade, justiça social, mas que seja capaz também de respeitar a diversidade cultural, que seja capaz de fortalecer procedimentos democráticos na gestão desses recursos. Para isso, vamos ter que compreender que a Amazônia não pode ter a mesma densidade demográfica, senão ela não continuará como a Amazônia, não poderá ter a mesma forma de ocupação econômica, com grandes projetos homogêneos, de soja ou de cana. Ela precisa de uma economia diversificada, baixa densidade demográfica. Economia diversificada é o que permitirá a Amazônia continuar sendo a Amazônia, com a compreensão de que o nosso maior ativo é a floresta em pé, porque a floresta ela gera benefícios para o equilíbrio do planeta, mas ela gera benefícios para nós brasileiros, para nós peruanos, equatorianos, diretamente, porque as chuvas do Brasil são graças à floresta amazônica. Né? Então, nós só somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica, e nós só somos uma potência hídrica porque somos uma potência florestal. Sem a floresta não temos como ter produção agrícola no Brasil. ¿Podríamos explicar un poquito más justamente sobre este rol importante que tiene la Amazonía para Brasil, para el mundo en este contexto de cambio climático? A Amazônia tem uma importância de equilíbrio do planeta, porque ela é um estabilizador. Preservada, ela ajuda a estabilizar. Destruída, toda a matéria orgânica que existe na Amazônia é suficiente para um desequilíbrio climático que aciona outros gatilhos. O aquecimento das águas dos oceanos, que pode levar a uma grande mortandade de espécies vivas com uma grande capacidade de emitir gases de efeito estufa, que, por sua vez, aumenta o derretimento das grandes geleiras, que também tem grande capacidade de efeito estufa, e isso é chegarmos a uma desorganização sistêmica do equilíbrio da Terra. E então, a Amazônia tem a capacidade de ser um vetor de equilíbrio, mas também pode ser de desequilíbrio. A Amazônia produz 17 bilhões de toneladas de água que ela joga nos oceanos, que assegura
que não haja uma saturação a ponto de eliminar a vida marinha. Ela produz 20 bilhões de toneladas de água na forma de vapor, que é responsável pelas nossas chuvas. Muita gente não tem ideia do que isso significa, mas para transportar 20 milhões de toneladas de água, precisaríamos de 50 mil grandes hidrelétricas, das maiores que existem no mundo. E se fosse só uma das maiores que existem, precisaríamos dela trabalhando ininterruptamente por 150 anos para fazer aquilo que a floresta e o sol fazem em um único dia. É um regulador do equilíbrio do planeta, é um regulador do sistema hídrico, é um regulador da vida marinha em função da grande quantidade de água doce que produz e maneja. ¿Y cómo hacemos ahora, digamos, en este contexto, con estas amenazas, con el gobierno que tenemos y con la responsabilidad también de los otros países de la cuenca amazónica para proteger y cuidar esa Amazonía? Precisamos de ter uma ação integrada e liderar pelo exemplo. E tem algumas questões que só dá para fazer se for em parceria. Não há como proteger a biodiversidade brasileira, os conhecimentos tradicionais, sem que tenhamos uma lei comum, porque aquilo que não é acessado na Amazônia peruana pode ser acessado na Amazônia brasileira. Eu fui autora do primeiro projeto de lei de acesso aos recursos da biodiversidade, reconhecendo a autonomia dos povos originários por seus saberes e por seus recursos naturais e buscando uma remuneração pelo uso desses saberes em conformidade com a vontade e a autonomia dos povos indígenas. Então, se nesse caso, se você não tem uma legislação conjunta para a região, não há como proteger a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais. Por outro lado, os grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, em qualquer que seja um dos nossos países, tem que ser uma infraestrutura voltada para o desenvolvimento sustentável. Não pode mais ser para a economia do século XXI. Então, vamos ter que substituir as grandes hidrelétricas por outras fontes de geração de energia, saber que as carreteiras que são feitas e que causam grandes impactos ambientais ao longo de suas margens, elas não podem ser feitas se não for assegurado que ao longo das margens serão para se ter unidades de conservação, para que se proteja as terras indígenas e, em alguns pontos, pode ter atividades de manejo florestal sustentável ou até mesmo atividades agrícolas, desde que não seja para pecuária extensiva nem agricultura extensiva, mas aumento de produção por ganho de produtividade, com atividades agrícolas que sejam igualmente sustentáveis. Então, o desafio de proteger a Amazônia é grande, mas o bom é que já existem boas alternativas, né? Elas estão prontas. Eu sempre digo que o nosso problema não é um problema técnico, é um problema ético, é um problema político. Nós já temos as respostas técnicas, o que falta é o compromisso ético de mobilizar os recursos, as prioridades, os meios para que essas boas ideias possam ganhar escala e fazer a diferença na mudança do modelo de desenvolvimento. Y en esta creación, digamos, en esta puesta en práctica de estas alternativas que ya están, ¿cuál sería el papel de la sociedad civil? Y específicamente, en este caso, le pregunto el papel de las universidades en el apoyo y en la búsqueda de este modelo sustentable para la Amazonía. A sociedade civil e as universidades têm um papel muito importante. Não teremos grandes mudanças sem um forte controle e participação social. Por isso é fundamental, na ideia de um modelo sustentável de desenvolvimento, entender que a democracia faz parte do processo. As universidades aportam conhecimento, aportam tecnologia, aportam inovação. E quanto mais produzem conhecimento, mais nos dão a possibilidade de fazer um uso correto e sábio dos recursos da floresta. Quantos produtos, quantos materiais não podemos produzir a partir da engenharia já existente nas árvores, nos insetos, nos animais, que são motivo de inspiração, inclusive, para um novo ramo do conhecimento que
chama de biomimetismo. As universidades, elas têm um papel estratégico, inclusive em como fazer o encontro dos saberes, como dizia o Edgar Morin, o saber científico do mundo acadêmico, dos postulados denotativos de certo e errado, e o saber narrativo dos povos tradicionais, de cultura milenar, que também é uma forma de ciência, mas é a ciência da vivência, a ciência do experimento pela própria vida, o laboratório dos povos tradicionais e a sua vida, o seu trabalhar e a floresta. Eles sabem escutar, eles sabem ver e perceber, e principalmente sabem fazer. A integração desses conhecimentos, desses saberes, é muito potente para a economia que vamos precisar no século XXI, para a resiliência que vamos precisar no século XXI, para as novas formas de nos relacionarmos uns com os outros, com a gente mesmo e com a natureza. Marina, muchas gracias por esta entrevista, por su conocimiento y por estar aquí compartiendo estas experiencias tan importantes para todos. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Gracias.